economizar na voz. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje estou nesse desafio da voz que já é rouca por natureza. E Deus me mudou o sotaque, eu estou aqui há 43 anos. O pessoal do Rio pode lembrar que são muito loucos. Carioca da gente. Tudo bota R. Colega, irmão, tudo R, tudo arrastando. E agora ficou um pouco mais ainda rouco. Mas eu posso transitar aqui, né? Pode. Bom, eu estou muito agradecido pela paciência, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, recebendo essas bênçãos desta casa, deste grupo, desejando que todos aqueles que vão em nossas preocupações, em nossos lares, no nosso mundo também recebam pelas mãos da espiritualidade amiga. E o tema que nós colocamos aqui para a reflexão da noite de hoje é sobre a imortalidade, que sempre nós nos apoiamos em duas obras clássicas, geralmente, o Evangelho, mas esse está mais identificado no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro espírita que veio ao mundo pelas mãos de Allan Kardec, que é o apelido dele, o pseudônimo de professor de política, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Isso é. E para falar da imortalidade, esse tema, que nós já abordamos semana passada em outra casa também, o mesmo tema, o espírito imortal, nos remete a fazer algumas reflexões e temas correlatos sobre questões existencialistas. Dizer que existe imortalidade. Quais são os pensamentos que reinam em nosso mundo diante da vida? Muitos se questionam, e nós temos isso em amigos, na parentela, pessoas que alegam que não existiu nada depois da morte. Morreu, acabou. Ou que só existe a ciência, o materialismo. Então, nós encontramos uma corrente materialista no mundo. Outra, que existe algo que sobrevive à morte, o fenômeno da morte no corpo físico, mas uns pensam que existe o panteísmo, que significa voltar para o todo. Isso está no início do Livro dos Espíritos. E antes eu estudando o panteísmo, tem um panteísmo material, que realmente se dissolve com essas células, moléculas, átomos, se misturam com a natureza, não é verdade? Do qual nós vemos, o povo voltará e tudo que está aqui veio da terra. Mas tem o panteísmo espiritual também, que diz que a nossa alma voltaria para Deus, para o todo, quebrando a individualidade, misturando todo mundo. E aí vai entrando já alguns questionamentos, né? Desde o materialismo. Os que aqui pensam que acabou tudo, a gente encontra assim, razão de ser, de por que estamos aqui. Das consequências das nossas ações, não é verdade? Quem pensa que morreu, acabou tudo, morreu nosso grande amor, nossa família, nossos afetos, morreu o esforço de estudar, de trabalhar. Quem pensa assim não mede as consequências e se entrega a loucuras, como suicídio, como devaneios, como crimes de tudo quanto é ordem. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item do suicídio autor. Em 2 parágrafos desse item, Kardec frisa que as ideologias materialistas são a maior causa de suicídio, de crimes no nosso mundo, por levar a essas loucuras sem pensar. Mas aqui no panteísmo também a gente questiona qual é a justiça disso, de um estudar mais, outro estudar menos, ou ser mais aplicado no si. Quando acabar, todo mundo vai ficar misturado no todo. Vem outra corrente de pensamento, a de que quando a gente morre, algo sobrevive à morte do corpo físico, mas mantém uma individualidade, não se misturou com o todo. E isso o Espiritismo mostra, demonstra, comprova de diversas formas. Mas ainda dentro dessa corrente de pensamento do mundo, a gente vai encontrar pessoas que pensam assim, ó, tem espírito, mas só tem uma destinação, céu, inferno,
o céu, purgatório, inferno, né? Sem evolução. Aí tem aqueles que pensam que tem continuidade na vida, mantém uma individualidade e tem reencarnação, que retorna a viver aqui. Mas nós encontramos entre os hindus e outras correntes que não explicam direito essa destinação, por exemplo, entre os hindus, pode reencarnar até entre animais, até insetos. Já a corrente espírita, do espiritismo, fala que nós não somos só fruto, realmente, do feijão e arroz que nós comemos, daquilo que nós selecionamos nas prateleiras do supermercado, que algo sobrevive a esse fenômeno da morte, algo que continua vivo. Muitos dizem que é certo morrer, é uma verdade física, mas mais certo ainda é que a vida não se acaba. Nós vamos continuar vivos. E isso tem dado muito choque para almas que se encontram do outro lado, pensando que dando fim à sua vida, estaria dando fim aos seus problemas. Se prepara com a grande realidade de que, na verdade, nós continuamos vivos, levando conosco nossas experiências. E, em vez de resolver problemas, ainda se complica. Então, além disso, que nós evoluímos. E, estudando as obras básicas, as obras de André Luiz através de Chico Xavier, nós evoluímos no mundo material, no mundo espiritual encarnado, e quando desencarnamos na erraticidade também nós evoluímos. O que é erraticidade? Não é um local, é um período entre encarnações. Pode ser nesse mundo e outros mundos que eu vou chegar lá. Mas nós ainda continuamos evoluindo lá. Então a gente evolui aqui, lá. E tem mais outra premissa da nossa doutrina espírita. É que nós reencarnamos em outros mundos. Então a gente continua evoluindo aqui e em outros mundos. E a evolução então faz parte da nossa doutrina. E eu estava aqui falando dessas formas de pensamento existencialistas. Vou completar linkando aqui esses princípios e premissas básicas da nossa doutrina, que é a existência de Deus, em primeiro lugar. Todo mundo fala assim, eu falava assim também. Depois os meus jovens e crianças, a evangelização me corrigiu, porque eu tenho falado muito sobre Jesus, que a nossa doutrina espírita, ela é cristã. Vocês sabiam que tem espíritas que não sabiam disso? Que pregam até que Jesus não existiu e tem seguidores. Eu estava num grupo, 13 mil seguidores, de um amigo daqui da nossa região, professor de Direito. E eu mandava mensagem de Jesus para o grupo, mandou parar de mandar mensagem, quando eu já estava lutando filosoficamente por ele. E ele está me expondo no grupo, mas aí eu parei. E olha que eu era um dos poucos que tinha paciência com ele aqui na nossa região. Festa de aniversário de filho, com o nosso neto, mas não só ele não, muitos aí que se dizem espíritas e cristãos, não sei o que pode isso, é uma loucura, né? Aí dizer que foi uma criação da Igreja Católica, estão batendo nessa tecla, estão divulgando isso. Meu neto amado, que é, aliás, eu quero agradecer o carinho também da irmã Nídia e todos os colaboradores aqui da casa, pelas preces, orações e orações do nosso neto, que operou o coração agora lá em Curitiba. E na vinda para lá, chegando de Curitiba, aqui a menina estava grávida, chegamos 20 para meia-noite, direto da maternidade, meia-noite e 5, chegou a bolsa, 4 horas da manhã, só a menina. Ele está com 14 anos, operou o coração, então são duas alegrias, a recuperação dele, que deu certo a cirurgia do coração. Quando ele nasceu, já nasceu com lutas reencarnatórias. Foram 8 cirurgias ao todo, até 1 ano e meio. Já tinha nascido de manhã de tarde, fez 2. Então ele tinha luta lá, nós todos, a família, todo mundo viu. Já tinha luta alertado, que lá por 14 anos, depois precisa ter que operar de novo. E tanto ele já tinha afetado o próprio neto, como outras crianças e jovens lá na nossa evangelização, devido ao que falam nas escolas públicas, dizendo que Deus não existiu, né? E a gente tem aula lá sobre Deus, o primeiro capítulo da evangelização. Então a gente tem que argumentar algumas coisas, né, que faz parte da nossa evangelização. Rapidamente, ele é músico, toca bateria.
muito bom em bateria. Eu ia tocar em Belo Horizonte convidado, esse convidado agora para ir a Lisboa, Rock in Rio e Lisboa. Eu não entendi isso direito. É Rock in Rio ou é em Lisboa? Era lá. Mas ele teve que operar, não foi. Então ele é bom. Matemática eu não gosto muito não, mas música ele é bom. Aí, como é que você conhece os autores das músicas? Como é que você sabe que é aquela música, essa aqui, tá? Pelo autor, pelo estilo, pela batida, se eu vou reconhecendo, tá certo, tá lá o nome dele, lá, tudo bem. E pintores, e os quadros que a gente pinta aí, como é que tu fica sabendo quem é o autor do quadro pintado? Por favor, ali embaixo uma assinatura, tem razão. A gente vai ver, imagina, assina no lado direito, embaixo, no canto. Pois é, meu querido, você pode me dizer quem que assina embaixo desses quadros maravilhosos, desses quadros do pôr do sol, das leis que regem o universo, as flores, os pássaros, que deu existência à nossa vida, ama demais os pais e a mãe, que deu a sua mãe e seu pai esse amor bonito que tem por você. Você acha que quando morrer vai acabar o amor dela também? Eu jogou pesado. Porque aí eu fui o amor da mãe, né? O amor dali ficou, né? Pois é. Mas não sou eu que estou dizendo isso. Quem usa o pensamento materialista é que está dizendo. Eu tenho contrário, o amor dela vai continuar. E nós vamos continuar a família. Vamos continuar nos amando. E a doutrina espírita vem corroborar, comprovar, ao longo de Kardec, ao longo de outras personalidades. E não é só no espiritismo, não, pessoal. Isso aqui nós somos donos dessa verdade. Isso já existia em várias culturas. A existência de espíritos, mediunidade, a imposição de mãos, o próprio Cristo, lá com as criancinhas, deixa vir a mim. Ele veio, ele zangou-se dos apóstolos, não barra elas não, deixa elas passar aqui. Aliás, ele zangou várias vezes, né? Várias vezes foi hipócrita, raça de víboras. Pegou uma cordinha, derrubou lá a mesa dos vendilhões do templo, você lembra disso? E a espiritualidade tem segurança em torno das nossas casas, em torno das colônias espirituais, sentinelas, animais que tomam conta e tem armas magnéticas. Você sabe disso, né? Então é uma realidade crua e nua que não só nesse mundo, mas em mundos até mais evoluídos, existe segurança. No livro Sementeiras do Bem, eu fui ler, né? Porque fala das equipes espirituais do centro espírita. Eu pensei assim, bom, mas a utilização que dá uma equipe lá, espiritual, não era. Então deve ser do estudo doutrinário, não era. Deve ser da caridade assistencial, não era. Da palestra, não era. Mediunidade, não era. Sabe qual era uma equipe que é o dobro das outras? A da segurança. Equipe de segurança lá no espiritual tem. Então, nossos lares, nossas instituições, igrejas, instituições do bem, tem que se proteger, se defender. Até em muito mais evoluídos, físicos e espirituais. Não só do espírito, mas, por exemplo, o físico que foi mandado verificar se era verdade ou não, que Kardec tinha pesquisado. Porque quando começou as mesas girantes, depois ele foi ver, não pode, ele usou um axioma na ciência, que sempre fala, todo efeito tem uma causa. Ele fez uma extensão, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Como é que mesa que não tem cérebro, nervo, pode responder perguntas? Era uma moda na época lá da Europa, até nas Américas, tá? Foi um enxame de fenômenos. Depois eu vi para a sexta, que botava a mão com o lápis, ele respondendo. Não era aquela Ouija, não. Né? Hoje a gente usa no corpo, né? A pessoa faz perguntas. E depois eu vi direto para a psicografia, direta com a mão de jovens médiums. A irmã Sudufo, 19 anos, as irmãs Bordano. Começaram com 12 e 14, mas quando ele as conheceu, tinha 14 e 16. Então tem uma confusão ali, mas eram jovens, né? E vários outros, ele recebeu 50 cadernos. 50 cadernos assim, a coisa aberta. Cada caderno é uma pessoa de mensagem. Tanto é que não deu para colocar tudo aqui, e boa parte, na quarta parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem 4 partes, né? A quarta é falando dessa pesquisa, através de médios,
que como se encontraram os espíritos após a morte, uns em situações tristes e felizes, sofrendo muito, outros mais ou menos, e outros em estado feliz. Mas então, não consigo colocar tudo aqui, ele botou nas revistas espíritas, que era uma revista mensal, dentro da primeira instituição espírita do mundo, que era a SPEE, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Daí uns 30 volumes, dá uns 5 livros se for juntar assim, fascículos. Ali ele botou mais mensagens ainda que ele coletou de diversos lugares lá do mundo. Então, é uma prova. Para te adiantar aqui mais ainda, se considerar a rouquidão, dá para ir até que hora? Acho que 15 para as 8. 15 para as 8? Então tá bom. Não, para as 9. 15 para as 9. Estou voltando ao tempo. É que um assunto puxa o outro. E é muito interessante. Porque, vejam só, Chico Xavier, o primeiro livro dele seria Cartas de uma Morta, que fala da sua mãe, que foi desencarnada. Ela tinha muita curiosidade com Marte e Saturno. Saturno foi de Júpiter, ou seja, planeta, né? Do nosso sistema solar. Mas aí os espíritos assim, não, bota esse aqui primeiro. Para o primeiro, qual foi o primeiro? O primeiro livro psicografado de Chico. Curiosidade. Parnaso de Aventura. Parnaso deve estar dando sessão de iniciativa aqui em cima, né? Pessoal, eu já estive aqui em cima falando sobre Jesus. Eu ia falar sobre Jesus. Né? Aí, 56 poetas, 56 estilos. Você não pode começar essa tua obra com uma coisa tendenciosa falando de outros mundos. Porque até hoje causa espécie, né? E entre espíritas também. Eu encontrei vários lugares que eu falo de ET, de ufologia, no espírito, pessoa que se apavora. Que se apavora? Você tem assim, algum receio? Porque a mídia bombardeia com aquele negócio de ataque e tal, né? Mas nessa própria revista espírita, mensal, na introdução dela, Kardec colocou: aqui nós vamos encontrar a mensagem de humanos e extra-humanos. Eu não tinha o termo ET. E teve de Mozart, lá que estava morando em Júpiter. E não foi só de Mozart, teve de outros lá de Júpiter também, que além de mandar mensagens, mandaram um desenho de suas casas. A de Mozart é cheia de notas e cravos musicais. Vocês sabem disso? Na coleção da revista espírita, tem uns que não trazem, a contabilidade traz. Mas se pesquisar na internet vão aparecer as casas que foram pictografadas. E lá informa, na revista espírita, e no Evangelho também, que o homem mais inteligente aqui na Terra é uma criancinha lá em Júpiter. Júpiter seria o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. E nós, muito mais para cá, né? Ainda de provas expiações. O terceiro capítulo do Evangelho está lá. As classificações dos mundos habitados. Mas eu pulei a sequência das premissas, não. Deus, acho que essa minha Jesus. Sem Jesus, nossa doutrina congela, seca. Com Jesus, enobrece a filosofia e a ciência, transforma tudo em luz, alimenta a alma da coragem, da esperança, da renovação, mexe no nosso caráter, mexe nos nossos propósitos de vida. Então, Jesus aqui que a gente vai falar o dia inteiro. Espírito é uma premissa que nós existimos, né? De que se comunicam com a gente, comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, e que além disso, eles têm pluralidade das existências, ou reencarnação, e a última, pluralidade dos mundos habitados, questão 55 a 58 do Livro dos Espíritos. Eu gosto de citar assim, para vocês, se eu for lembrando, né, pesquisarem também, conferir, né? Eu gostaria de ler, mas para encurtar aqui no tempo, mas vocês podem ir lá pesquisando. E, então, e na questão 185, eu perguntei onde é que são essas raças, onde é que são esses povos.
fala também dos espíritos, que nós já não somos mais iguais aos da caverna, né? Bom, eu tenho um pouquinho aí uns resquícios daqui, que meu pai, né? Isso aqui meio grandão, né? No homenagem dental, lá, as caiadas. Tem um moço a mais aqui na coluna, um moço mais na perna do pé, dá para uns vestígios aí. Eles que tem até uma caldinha aqui, né? Mas fala que essa raça dessa maneira vai passar também. Que o DNA vai se modificando, como foi modificado lá atrás, para permitir a reencarnação dos irmãos que vinham de capela, na constelação do cocheiro, no meio da capela, você sabe disso, os cabelinhos? Está no livro A Caminho da Luz do Emmanuel. Vamos lá. E na introdução, voltar um assunto sobre o Espírito, né? Na introdução do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, Kardec começa a fazer uma distinção. O que é espírito e o que é alma. Vocês sabiam disso? Ele tentou fazer uma classificação. Eu digo que tentou, porque eu acho que não pegou muito, não. Então, ele entende o princípio de alma, é o que dá vida. Então, o vegetal tem alma. Animais têm alma, insetos, cardume, mas uma espécie de uma energia. No Livro dos Espíritos e Emmanuel falam também que nós vibramos no reino mineral, positivo e negativo, temos sensações no reino vegetal, sonhamos no reino animal, despertamos no reino hominal e nos purificamos no reino angelical. Etapas dessa que essa alma, esse espírito evolui. Mas lá ele chama então a alma que dá vida. Vai ter até a quirografia de Kira, que mostra a aura. Você ouviu falar nisso? Eu tenho um aparelho lá na minha garagem, que antes era fotografia comum, eu sou muito curioso, vou atrás das coisas, e realmente tira a foto do dedo, né? E essa energia. Eu tirei de um primo meu que tinha um problema com o braço, e falei assim: ó, tá aqui os livros, ó, vou tirar a foto do meu e vou tirar a minha. Vamos ver como é que vai ser e tal. Porque a máquina não sabe quem é a mãe, que são 5 dedos, 5 dedos. Ele quer dar naquele livro, ó, o livro não vai ficar usando lá, não. E quando saiu, a minha graça estava com energia, ele estava tudo falhado. Como realmente as drogas afetam a energia da pessoa. Eu sou isso também no presídio, quando a gente foi lá, voluntário. Fiz slides mostrando os benefícios no físico e no mundo espiritual. Depois pediram para parar com essa parte que estava incomodando no peito lá. Mas foi por isso que nós ficamos lá 3 anos de voluntário. A alma, então, é o que tem um princípio vital. A alma pode ser a essência da pessoa. A alma, segundo Kardec, seria o espírito encarnado. E o espírito seria a alma desencarnada. Mas depois, dentro dos espíritos, eu encontrei os espíritos chamando os encarnados de espíritos encarnados, e Kardec chamando os espíritos que são desencarnados de almas penadas, almas desencarnadas. Então, ó, misturado tudo. Da Kardec, hoje em dia, é a mesma coisa, falar de alma e espírito. Só que não tem encarnado, mas nós nos dividimos uns aos outros como espíritos. Né? Você está o espírito aqui, o outro está aqui também, vocês estão aí encarnados, né? Vinculados ao corpo. Hoje a doutrina veio mostrando todas essas etapas. Que o nosso corpo é como se fosse uma vestimenta temporária. Que ele se desfaz, como nós já falamos, para a Terra, seria o proteísmo material que se dissolve no todo todo aí da matéria. Mas que essa individualidade continua viva. E não vejo muitas reflexões sobre isso. Vocês já viram, quando a gente desencarna, nos livros, nos filmes, nos relatos, a gente não fica com 10 centímetros, fica com 1 centímetro, com 10 metros de altura, com 8,5. A gente mantém uma certa proporcionalidade e mantém um referencial de locomoção. Porque se são espíritos que conseguem atravessar as coisas, as paredes, eles não ficam afundando na terra. Eles não ficam afundando. O espírito desencarnado anda aqui, não vai lá para o Japão, não, né? Ele fica parado ali, né? E a gente está em algumas dimensões de vida, que é o que a gente também nos mostra, dimensões de vida. Também tem um referencial que a gente se locomove. Eu fui aprender que Deus cria em todas as dimensões. E de acordo com o primeiro capítulo, Deus não é um Deus inativo, está sempre criando. E
E aqui, até as esferas mais evoluídas. Aprendemos que tem mundos paralelos, ou mundos espirituais, para baixo, com vibrações de frequência mais pesadas, para os lados, com essa interação conosco, com a luz, com ondas de rádio, ondas de televisão. A gente não vê, não escuta, que agora você não está sobre um aparelho adequado, nós vamos ver um infravermelho, ultravioleta, eu pegar ondas de várias estações de rádio, AM, FM, eu pegar uma TV aqui, na ondas emitidas. Então também existe vida. E até falei com o meu filho, que é engenheiro também, vai mesmo, por exemplo, a informação de Deus da existência. Bom, você que gosta de matemática, eu coloco para vocês aqui, isso aqui, já lembra um pouco, né? 0 e 1, por exemplo, eles existem, e nós conhecemos essa determinação, tá? Tem um 0, tem um 1, tem um 1, tem um 2, tem um 3, tem um 4, tem nota musical, tem várias coisas matemáticas. Quantos números existem entre 0 e 1? É 0,1, 0,2, não, né? É 0,0001, 0,002, então 0,0001, ou 0,00001, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3. Tem infinitos números entre 0 e 1. Você os vê, você não vê, mas sabe que eles existem. Porque está essa dilema, né, de querer comprovar, correr atrás. E aí, nós guardamos a nossa individualidade, a questão, questão 23 do que é espírito, o princípio inteligente do universo, questão 284, que ele preserva a sua individualidade, também está lá na questão 929. Essa individualidade é muito interessante, porque fala que vai ficar sempre conosco. Eu costumava desenhar, com todos nós, né, o corpo mais denso do quadro, o perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e a matéria mais fraquinho, e uma luz assim, um brilho assim, né? Mas está errado esse desenho. Eu cheguei a essa conclusão, não sei se vocês vão chegar a mesma conclusão, porque aqui diz que o perispírito nunca deixa de existir ao lado do espírito. É assim, ó. O seguinte, eu estou vendo ele ou o espírito dele? A irmã Nídia, o chão, vocês estão vendo quem aqui? Eu, o espírito ou o meu corpo? Oi, os dois? Os dois. Eu estou aqui agora, né? Está tudo junto, está bem, está tudo junto, então eu não amor. Está certo, ainda bem que eu estou aqui. Hoje nós podemos tentar dormir e despedido também, né? Mas, na verdade, o espírito, o princípio inteligente, é a essência de cada um. Se nós fechássemos os olhos para escutar cada um falar, nós vamos identificar pelo som, pelo estilo da voz. E lá no hospital nós vamos ter uma fisionomia. Nós aparecemos com corpo, braços, tronco e membros. Não é para dizer assim, ó, que nem um Gasparzinho. E a gente não transita daqui para outros planetas, também igual o Gasparzinho, vomitando no meio do ciclo espacial. É longe dessa. A estrela mais próxima, 4,5, 4,2 milhões de anos-luz daqui. Vai com espaçonave, vai dentro do túnel de minhoca, vai com tecnologias que nós ainda estamos aprendendo aqui na Terra. E às vezes sofrem transmigrações, civilizações inteiras, como vieram os capelinos, vieram 4 nações de lá, que habitavam o Morro das Áreas, onde deu origem aos italianos, aos hindus, aos hebreus e egípcios. Já como asiático, segundo informações deles, eles estão preparando. E agora estou indo para reencarnar na Terra, segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, do livro Transição Planetária, os irmãos da Pleiade do Touro, os pleiadianos. Vocês estão sabendo disso? No livro do Divaldo Pereira Franco, ele fez uma tríade, depois ele fez o 4º livro. Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais. Depois tem mais outro aqui. Aqui ele narra que os irmãos estão chegando lá. Esses vieram a convite de Jesus. Ele está convocando todos os baluartes das ciências, das artes, das religiões, que reencarnaram na Terra para vir também para cá. Lá em Palma, que São Francisco está retornando
Ela, desde que lançou o livro, daqui a 40 anos. Quando daqui uns 30 anos já, pelo que já lançou o livro, né? Então, nossos filhos, nossos pegados encarnaram na Igreja Católica. A irmã Clara já tinha dado publicação também. E já fala ali no livro que já tem um cretiano, por exemplo, reencarnando, sabe lá em Minas Gerais, numa assistência, no auditório como esse, no plano espiritual, os pais terrenos e os espíritos queriam reencarnar com seus filhos cretianos para se conhecerem, já fazer a aproximação para reencarnar, que é para ajudar no progresso desse mundo. E que eles vinham atuar aqui, nas ciências, nas artes, nas religiões, na política, na justiça e na engenharia genética. Educação também. Educação. Ó, bem lembrado. Quem já está encarnado para impulsionar a educação, eu e o Ramon. Diz que ele é de São Paulo. Liga lá em São Paulo. Está todo mundo procurando por ele. E que nesse livro fala que já encarnou na periferia de BH, Belo Horizonte, para ser na situação mais difícil na periferia, para ser um futuro juiz de causas sociais. E outro no centro de BH, uma família rica de político, para ser um futuro político no nosso Brasil. Ainda bem, né? Estou vindo aí para dar uma ajuda bem grande. Vejam que processos, vejam que volume o Espiritismo nos dá de informações. Eu acreditei no Divaldo, seguindo o critério de Kardec, que é conferir se aquela comunicação existe em outros pontos do planeta, né? Se é só ele que deu aquela comunicação. Quando lançou esse livro, eu já sabia. Eu não sou de gente, porque curioso com o jeito que eu sou, e não tem mais encontro de jovens na nossa cidade de jovens, né? Desde 19 anos que eu sei mais que é carnaval, eu organizei encontros de jovens no Rio, aqui, estaduais, regionais, encontros de família, mas agora não tem mais assim, né? Pena essa geração aí. Aí eu peguei a mulher, vamos fazer lá Curitiba 4 anos seguidos, fui passar carnaval lá, de sexta a quarta, dialogando com o universo, ciência, ufologia e espiritualidade, ou religiosidade. Quando cheguei lá a primeira vez, assim, mas quanto viajando, rapaz, como tem gente que viaja, cada coisa que fala, depois eu fui aceitando, pensei assim, pô, nós também espíritas, os irmãos católicos, irmãos de outras culturas, nós somos viajando também, né, para eles, né? Tudo que a gente fala de aquele espírito, nosso lar, né? Nós somos também tentando aí coisa, né? Nós somos até muito viajando para eles, né? Eu fui aprendendo todos esses processos interessantes. E lá já informava da vida dos irmãos plenianos para ajudar no progresso. Está de acordo com a doutrina, porque Kardec não escreveu a doutrina espírita para espíritas, escreveu para o mundo. Na introdução também da doutrina, ele colocou os irmãos católicos, protestantes, budistas, muçulmanos e judeus podem estudar a doutrina, porque uma das maiores missões dele era combater o materialismo. Ele estava cético antes de conhecer essas verdades. Filhos de pais católicos, missionários católicos, casado com uma esposa protestante, ele estava numa instituição científica materialista, mas ele foi caindo diante das evidências, dos resultados, e depois com a publicação das psicografias, através do espírito mentor dele, Zéfiro, e do espírito de verdade, que é o coordenador geral da vida da doutrina para o nosso mundo. Uma pleiade de espíritos superiores, vocês sabem disso, né? Está lá em Prolegômenos, que é uma espécie de prefácio do livro dos Espíritos falando disso. E está também na introdução do Evangelho, no capítulo 1, Moisés, Cristo, Espiritismo, união da ciência e da religião e a nova era. Está também no capítulo 6 do Evangelho, falando do Espírito de Verdade, tem 4 mensagens dele lá. Você lê para o próprio Cristo. Vocês já viram? Tanto é que quando a gente pensa que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Se é ou não é, se é da mesma esfera crítica dele, se é o assessor dele, pergunto para vocês, vocês acham que uma doutrina dessa veio ao mundo sem o aval do Mestre Jesus, do governador planetário, nesse livro A Caminho da Luz, explicando no livro Brasil, Coração do Mundo,
pátria do Evangelho, você ouviu falar? Brasil, coração do mundo, governo, está lá registrando ele como governador. Vocês vejam o vínculo dessas almas de lá, do povo hebreu conosco. Nosso Evangelho começa com quem? Com Moisés e os mandamentos. Povo hebreu. Depois vem o Cristo. Povo também hebreu. O hebreu é uma das 12 tribos, né? A Judeia é uma parte só. Nesse livro Brasil, Coração do Mundo, quem é que ele chama para ser o governador espiritual do Brasil? Vocês sabem? É o nosso governador espiritual da nossa pátria? Ismael, filho de Agar, a serva ou escrava egípcia, que a esposa de Abraão mandou gerar um filho, que ia dar para o sexagenário. Deus disse que ia dar um filho para Abraão, para fazer uma nova. O povo dele não deu a luz, aí ela falou para Abraão, aí nasceu Ismael. Depois a Sara teve o Isaac. Abaixo de Isaac, 12 tribos, povo hebreu. Ismael, abaixo dele, 12 tribos, povo árabe. Ismael, pai do povo árabe. Um dos pais. Assessor de Cristo, se converteu ao cristianismo. Vai falar isso lá para os homens. Nossa doutrina, além de cósmica e universal, que a verdade é a mesma em qualquer parte do universo, em qualquer época, ela também é cristã e bíblica. Emmanuel estuda de Gênesis ao Apocalipse. Apocalipse é revelação, revelações, não é filho. Nossas obras aqui, evangélicas, tem Salmos, Reis, Provérbios. Nós estudamos os Atos dos Apóstolos, né? Paulo de Tarso, depois dos Evangelhos. Então, nossa doutrina é bíblica e cristã. Os irmãos não reconhecem isso, não sabem disso. E a Bíblia é o único livro que fala do advento do Espiritismo. Pouca gente se toca disso. Pelos próprios lábios do Mestre Jesus. Vos enviarei o Consolador. Consolador prometido por Jesus é o sinônimo do Espiritismo. Todo mundo sabe disso, né? Que é o outro nome do Espiritismo, é o Consolador prometido. Por quem? Por Jesus. Vos enviarei o Espírito de verdade, que falará tudo o que eu disse e muito mais ainda. E ele veio escreverá ser o coordenador da vida da doutrina espírita para o nosso planeta. Está lá, está no livro da Bíblia, a previsão foi dele, é o único livro que vale. Na Terra tem 5 Bíblias, né? Tem da Etiópia, que é a maior de todas, a católica, 7 livros na mais na protestante, temos os ortodoxos, temos os cóptas, mas a essência está aqui, ó, que é a mensagem moral de Cristo. E dentro ainda da doutrina, a gente vai aprender os tipos de espíritos que existem. Está falando dos espíritos, né? A imortalidade, e o tempo já está quase acabando. Sabe quantos espíritos? Quer dizer, fiz uma classificação. Pô, está fazendo a classificação de mundos, né? Acabei não concluindo, né? Falei? Ó, na verdade não são 5 tipos de mundos, são vários tipos, são faixas de mundos. Vamos lá. Primitivos, prosperações, regeneração, felizes ou ditosos, puros ou celestiais. Mas na verdade é uma faixa de mundos primitivos, uma faixa de mundos de prosperação. Nós somos prosperações ainda, cada ano por geração. Há 500 anos nós também éramos, há 1000, há 5.000, há 10.000 anos nós ainda também é prosperação. Então são faixas, entendeu? E aqui nos puros, segundo fala o Mundo Espírito, além de a gente levar a nossa individualidade para sempre conosco, nós vamos ter uma forma, nós não somos disformes, nós não somos nada não existe, nós somos alguma coisa, só não podemos ser pretensiosos ainda de querer saber tudo. Aqui, ó, no final do livro aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, vocês não dá um ponto de crédito, tá? Tem esse rascunho aqui, ó, que tem mais de 40 questões que os Espíritos colocaram assim. Só Deus o sabe, perdeu-se da mente do Espírito. Você não tem vocabulário à altura para compreender isso ainda, tem que evoluir para saber mais sobre isso. Quando chegar aí, você vai ter que responder. Se Kardec fosse nascer hoje, ele ia fazer 19 perguntas, mais 200 complementares, 200 e poucas complementares. Ele ia fazer mais 10.000 perguntas. Eu quero fazer, estou cheio de perguntas para o Espírito responder sobre tratamento espiritual, tratamento médico, sobre vida em outros planetas. Né? Kardec perguntou até sobre animais também. Aí ele pergunta assim, como é que é a vida nos planetas? Isso é 55, né? 58.
E os animais se comunicam, que era uma curiosidade. O que eles disseram? A resposta deles, muito mais que imaginários. Hoje já se sabe, catalogado, conversa entre baleias, passarinhos, elefantes, cachorro, felinos, para namorar, depois para casar, para fazer armadilha, para caçar junto, para preparar casa, construir ninho, dique, para ter na hora do parto proteger e ter velório. Os elefantes choram tudo de saudade e fazem velório. Várias demonstrações de comunicação entre eles hoje já estão catalogadas, né? Então, eles evoluem também. Foi isso que Kardec, e lá no irmão falou, vibramos no reino mineral, no reino vegetal, sensações, no reino animal, e entre os homens de hoje e os símios, porque nós somos símios, sabem disso, né? Ele chegou de, né? De certa parte tem razão. Nós não somos felinos, nem caninos, nem de girafa, nem de passarinho, nós somos símios. Entre os símios, nós temos hominídeos. Temos uma pessoa privilegiada. Nós entramos no museu, estava lá, os hominídeos estavam assim, o macho com a fêmea assim, né? Aí eu peguei a mulher assim, cara, vamos tirar uma foto mais atualizada. Olha como eles tiraram. A gente encontrou igual no museu, né? Do vidro. O homem, assim, o homem não, o macaco. Pois é, nós transitamos nas eras, depois a gente vê lembrar mais. E no reino dos espíritos, nós temos uma escala infinita. Então, resumindo, Kardec botou na questão 100 até 113, 3 tipos de espíritos gerais: os imperfeitos, os bons e os puros. Os imperfeitos, os bons e os puros. Nós estamos aonde aí, pessoal? Perfeito. Eu acho que hoje em dia, vou concordar com o irmão que eu vi no vídeo, graças a Deus, eu estou misturando um pouquinho com os bons. Esses já se concordam comigo. Porque, ó, entre os espíritos imperfeitos, nós temos 5 classes: adultos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Acho que a gente perturba de vez em quando, chega para a mão de vez em quando, briga de vez em quando, estamos por aqui mais ou menos, leviano de vez em quando, acho que estamos num processo de procurar errar cada vez menos e acertar cada vez mais em direção à luz, né? Aí na ordem, são 3 ordens, né? Perfeitos, bons e puros. Na segunda ordem são 4 classes. Os benévolos, já exercitando alguma coisa, podemos dizer isso? Quem já não fez uma relação? Acho que todo mundo já exercitou um pouquinho de bondade. Isso é bem. É verdade, vamos sobre isso. Vamos ver as qualidades que nós temos, né? Ó, de ciência, nós temos um pouco de ciência também, né? Em arte, olha o nosso cantor aqui. Ó, sabedoria, e tem os espíritos superiores. Aí depois vem os espíritos puros, classe única. Mas entre os puros, segundo a doutrina, continua evoluindo. E as características dos puros, que continuam aprendendo. E o mestre, olha, quando a doutrina vai nos arrebentar, você sabe que nós estamos soltando aí, você está ocupando a ciência atual? Lá no nosso grupo de jovens, de 10 a 15 anos, hoje eu estava mais velho, eu estou mais novos, 10 a 15 anos, mulher estava de 5 a 10. Tem um menino lá que é autista, né? No grau, sei lá, 4, desse tamanho, Pedrão. Maior nota, um tal de OBA, sabe o que é OBA? Também não sabia. Olimpíada Brasileira de Astronomia. As 2 notas em 2020 e 2021. Levou a medalha de ouro lá, porque eu pedi para cada um dos jovens fazer seu talento. Era parábola de talentos, até hoje eu estou trabalhando de talento para não ter a menina aqui do karatê, outro não joga futebol, o outro está na bateria, outra menina está aqui atrás. Falei, traz eu escolhi de vocês. A outra gosta de fazer moda, e ele gosta de astronomia, então ele ficou responsável de trazer as informações atuais da ciência. Kardec mandou de seguir a ciência. Então, hoje é tudo rápido saber o que está existindo no mundo. E eu estou sabendo tudo. Já nos entregaram um pacote de mensagens sobre OVNIs, avistamentos, as naves. Tem o segundo pacote, tem o terceiro pacote. Então, está para sair aí para 2027. Aí estão dizendo, vai acabar com as religiões do mundo. Olha, não vai acabar não.
nós já sabemos disso, tem um irmão que há mais de 20 anos, há 30 anos, da sociedade, não é Centro Espírita, não é Centro Espírita, é outro nome. André Luiz. É muito famoso, é bem grande lá em São Paulo. Eu fui lá visitar uma vez, tem uma quadra enorme, tem padaria, tem asilo, tem rádio. Perseverança? Não, o final é André Luiz. Tem uma instituição André Luiz. Esse irmão já está na televisão, já está na mídia, falando há muito tempo da vida em outros mundos, né? Que é uma das premissas básicas da nossa doutrina. Então, veja só a sequência maravilhosa que nós temos nos pedindo para explorar, para ir adiante, para vencer a nossa vida. Só que em todos esses estudos científicos, informações que recebemos, uma coisa rege e permanece em todos eles. Fala aqui no aluno que o resultado da nossa vida, além da morte, que nós vamos carregar conosco, que ladrão nenhum rouba, que traça nenhuma rói, que ferrugem nenhuma corrói, são os tesouros da alma. São nossas experiências, nossos desejos, nossas vibrações, nossos atos, nossa conduta. Isso que a gente consolidou, né? Tem outras provas, o irmão William Crookes, que eu ia falar, teve a materialização pela Mary Florence Cook, o William Crookes, físico, que falava para contestar Kardec, caiu durante a diferença, porque ela doou o ectoplasma dela e as espíritos de Kate Kim se materializou, ele fez teste, botou cabelo, mediu pulsação, andou com ela na sala, diz as mais lindas que ele se namorou por ela, namoro entre dimensões, né? Era bonita, tem imagem dela, pode pesquisar na internet, no livro. Espírito materializado. Temos aqui o Frei Luiz, no Rio de Janeiro, cirurgista, temos que faz base, do lado. Paulo César Frutuoso, falou na Assembleia do Congresso de Médico, relatando mais de 30 anos que presenciou materializações de médicos para fazer cirurgias cardíacas. Assim, nós não tem mais porque o médico principal desencanou. Aliás, já viu quantos médicos principais desencarnam meio forte, meio resgate assim, né? Meio violento lá o desencarnamento do médico. Mas estão incorporando e fazem operações. Tem o Arigó, que vem comprovar também com as cirurgias, todo mundo filmando, ele mostrando, utilizado por ambos a vista e outro pulmão e outras coisas mais, né? Então, tem várias provas que a gente contestar, mas o que deve prevalecer de todo esse conhecimento é a nossa conduta moral, a nossa reforma íntima. Está na introdução, no primeiro parágrafo do livro dos Espíritos, do Evangelho, fala da reforma íntima, é se transformar para uma pessoa melhor, é deixar o homem velho e nascer um homem novo. Mas digo para vocês, como conseguir isso? É orando. Quando acorda, quando vai escovar os dentes, quando vai comer, quando vai trabalhar, quando vai estudar, quando vai fazer qualquer atividade, colocar Deus em primeiro lugar. Como eu digo do pastor, coloque Deus em primeiro lugar, que o final ele cuida. É interessante essa colocação. E, porque senão chegando no final do dia, a gente vai fazer, segundo as orientações do irmão Santo Agostinho, a questão 919, 919, e assim, toda noite você tem que parar e olhar para a sua consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: onde está a lei de Deus, lei divina? Na consciência. Questão 625. Quem é o guia e modelo para a humanidade? Ele responde: Jesus. Curtinha a resposta. Será que estão errados? Os primeiros cristãos, quase 4 séculos de perseguição. Depois é que veio a católica. Dizer que a católica inventou Jesus. Não, não é que inventou. Porque eu mandei meu filho, nós estudar sobre Jesus. Dizer qual o mal que ele ensinou. Se tem alguma coisa ruim naquela personalidade. Ele é Augusto Cury, que também contestava Jesus. Quando passou a estudar Jesus, se tornou cristão. Foi. Vai estudar lá, eu estou preocupado agora. Isso. Então, vou ir agradecendo a atenção de todos, deixando vocês também, como a gente tem que continuar a pesquisa, que é maravilhosa a nossa doutrina. Que a gente possa aprender com todo esse cabedal de conhecimento a nos transformar em pessoas melhores. Obrigado a vocês por tudo. Que Deus abençoe nessas energias, como já disse, para todos os nossos lares, para o nosso país e para o nosso mundo.
de Maria Dolores, através do livro Coração e Vida, que estava esgotado há mais de 20 anos, agora a editora Ideal, se juntou com a editora FEB, Federação Espírita Brasileira, voltou a publicar. Muito bom esse livro, está esgotado. Tempo e vida. Depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicávamos a vida, quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão, quantas horas desprezadas de espírito desatento, que nos enganos de um momento, que o próprio tempo desfaz, quanta contenda improfícua, quanto disfarce no rosto, que se transforma em desgosto, dando a esperança da paz. Alma querida, não creias, seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez, acompanha-nos o passo, age segundo a segundo e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre, luta, mas não temas, ninguém vive sem problemas, onde estiver e onde for. Vida é lavoura perfeita, morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor. Que Deus nos abençoe, que nós aprendamos esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja.